Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo, mais um mergulhando na palavra de Deus e hoje estou aqui com a minha esposa, ela vai participar junto comigo desse vídeo, né? Ela vai falar da palavra do Senhor junto comigo para edificação das nossas vidas, né? Fique ligadinho até o final desse vídeo que vai ser bênção, vai ser tremendo para a sua vida, né, meu bem? Amém, verdade. Nós vamos estar falando hoje do capítulo 13 de Mateus, dando continuidade à leitura que meu esposo tem feito, né? E nós hoje vamos estar comentando sobre 4 parábolas que Jesus, né, ensinou. E eu espero que você seja muito edificado, muito edificada na sua casa, aonde quer que você ouça esse vídeo. Então pega aí a sua Bíblia onde você está, nós estamos com a nossa aqui e vamos para a meditação da Palavra de Deus, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Fique ligadinho que vai ser tremendo hoje. Vamos ler a Palavra de Deus juntos? Glória a Deus. Já pegou sua Bíblia? Então vamos ler juntamente conosco aqui, né? Vamos juntos estar aprendendo do Senhor. Mateus 13, capítulo 1, vai começar falando assim. A parábola do semeador, muito conhecida. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém que é a palavra do reino e não é entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregais, e o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz, e si mesmo antes é de pouca duração. E é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra,
logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e do joio. Propõe-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai os molhos e queimar, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ás à fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, o puxam para a praia, assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus:
estende-te todas essas coisas? Disseram eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todos os escribas instruídos acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judás? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos comentar um pouco, resumidamente, né, sobre essas 4 parábolas. Né? A minha esposa vai estar comentando um pouco sobre essas parábolas, né, para a gente ser edificado e crescer cada vez mais, né, em Cristo Jesus. E aí, meu bem, o que você irá passar para as pessoas, né, o que você entendeu dessas 4 parábolas, o que Jesus está tentando passar para aquele povo, né, citando essas parábolas? Sim, eu falei 4 parábolas, mas lendo você vai perceber que são mais de 4, às vezes conta trecho de mais 2, né? Mas eu falei 4 porque tinha 4 títulos, né? Mas você vai ver que ao decorrer da leitura você vai vendo umas bem pequenininhas já se ajuntando a outras. Então, mais ou menos ali umas 6 a 7, né? Eu creio que é isso. Mas o que a gente aprende com essas parábolas, né? Que o Senhor está ali ensinando para as nossas vidas, desde aquele tempo ensinou para aquele povo e ensinou para nós. Vai falar primeiro da palavra do semeador, as sementes, os lugares, e Jesus ele é muito explícito no que ele está ensinando, porque ele explica para os seus discípulos. O que me chama muita atenção é a curiosidade deles de aprenderem com Jesus. Eles sempre iam aos pés de Jesus perguntar, nos explica, nos fala o que isso quer dizer. E ele começa a explicar o que era a semente, o que era os lugares ali, o que era, né, ali cada coisa que roubava. Quantas pessoas têm ouvido a palavra do Senhor? Ela tem sido uma semente espalhada nos 4 cantos da terra e é colocada, né, nas vidas das pessoas. Algumas retêm aquilo, mas vem as diversidades, vem os problemas e elas perdem tudo aquilo que Deus falou para elas, tudo aquilo que foi, né, na vida dela. Ela perde tudo porque ela não consegue ser uma pessoa que consegue segurar ali aquela palavra e não perder aquilo que Deus deu para ela. Então Jesus ele vai nos ensinando sobre essas complicações que existem, né? Vários tipos de pessoas que conseguem segurar firme e outras que não, né? A boa terra ali ela aguenta, né? Ela frutifica e ela dá resultado, que a gente possa ser essa boa terra. Logo em seguida Jesus vem falar da parábola do trigo e do joio, né? Aonde um homem tem um campo, ele planta coisa de excelência, ele planta o trigo, mas à noite vem o inimigo e planta o joio, que é mais ou menos parecido quando é novinho, vai só se ver a diferença quando crescem. Então, é os dias de hoje. Jesus explica o que é o trigo, o que é o joio, o que é o inimigo, quem é o inimigo, quem são os ceifeiros. E hoje em dia está muito bem explicado nos nossos dias
quantas pessoas boas, quantas pessoas de Deus, quantas pessoas ajudadoras, misericordiosas, mas também quantas pessoas más, levianas, quantas pessoas que prejudicam outras, que até estão no meio dos bons, se fazendo de bons, mas a palavra é muito verdadeira quando diz que depois de um tempo começa a crescer e há uma diferença, e que no grande dia do Senhor os anjos vão separar tudo que é iníquo, tudo que provoca escândalo, tudo que não é da parte de Deus vai ser retirado e vai ser lançado no fogo para queimar, né? Vai ser exposto fora, né? Vai ser colocado para fora. E quando a gente lê essa parábola aqui do trigo e do joio, muitas das vezes a gente pensa que está se referindo somente ao ímpio, somente àqueles que estão no mundo, né? Mas a parábola aqui está se referindo também aos dois tipos de pessoas que estão no templo. Sim, né? sim. Existe um tipo de pessoas que são joio, né? Perdão, que estão ali misturados com o trigo, crescendo junto com o trigo, né? Só que o joio está crescendo junto com o trigo, mas não são o mesmo, é parecido, mas não são, até faz a mesma coisa que o trigo está fazendo, né? Tem aparência, né, de trigo, mas é joio, né? Está ali crescendo junto, mas a palavra do Senhor declara que Jesus, ele vai cortar, ele deixa crescer os dois juntos, mas ele vai cortar o joio e deixar só o trigo. Sim. Beleza? A gente vê muito hoje em dia, né? Muitos escândalos dentro das congregações, e as pessoas muitas das vezes ficam horrorizadas, mas irmãos, essas coisas ruins, elas acontecem em qualquer lugar, dentro das congregações, em qualquer lugar você vai ver pessoas ruins, né? Já se foi o tempo que as pessoas acreditavam que nas igrejas, nas congregações, haviam pessoas de Deus. Seria tão bom se fosse, irmãos, mas infelizmente não é, né? E a gente tem que ter muito cuidado em nossas vidas para a gente não se tornar um joio, né? Para a gente nos analisar e ver quem somos nós, né? Dia após dia. Depois vai estar falando sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. Veja que fala de crescimento, veja que fala começa a falar que o grão de mostarda, eu já vi um grão de mostarda bem minúsculo, mas fala que ao ser plantado, eu também já vi mostarda, né, uma hortaliça gigante, em que até mesmo as aves fazem seu ninhozinho ali, seu descansozinho debaixo de uma mostarda. Que incrível, né? Algo tão pequeno. Às vezes nós nos sentimos tão pequenininho, tão minúsculo, tão assim, eu não sirvo para nada, não sei. Mas se você for plantado na terra boa, lembra lá da primeira parábola, e você ter a fé no Senhor e você se apegar no Senhor, você pode crescer como uma mostarda e os pássaros virem descansar debaixo de suas ramas, né? E vai falar também do fermento. O que o fermento faz em qualquer massa? Quando a gente está fazendo um bolo, um pão, a gente quer que aquele bolo cresça, que aquele pão cresça, a gente coloca o fermento ali e mexe e coloca para descansar um pouquinho. Daqui a pouquinho você vai ver que sua massa deu o dobro daquilo que você fez, né? Quando você vai colocar para assar, o pão sai grande, né? O bolo sai bonito. Então você vê que há um crescimento ali, né? De algo que foi colocado especificamente para aquilo. Então que a gente possa aprender nisso também. É isso aí, queridos. Nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês possam ser edificados por essa palavra, né? E que você possa curtir esse vídeo, né? Não deixe de curtir esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube, ele entende que você está gostando do vídeo, e aí ele vai
colocar esse vídeo para outras pessoas assistirem, né? E o nosso propósito aqui é evangelizar vidas, é alcançar pessoas por meio da palavra de Deus. E nós contamos com vocês que são inscritos nesse canal para estar também junto conosco, nos ajudando, cooperando conosco, nos dando essa força, curtindo o vídeo, né? Deixando o seu comentário, né? Vamos interagir com a gente, né? Para a gente crescer junto nesse entendimento. Que você compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas elas possam ouvir a palavra de Deus. Queridos, não custa nada, é de graça para curtir, é de graça para comentar, é de graça para compartilhar e é de graça para se inscrever no nosso canal Ayrton e Denaíra Oficial, né? Vamos juntos, né? Nessa maratona de evangelismo, né? Vamos para cima, vamos ganhar vidas para o reino de Deus, que é isso que importa para nós, para mim e para minha esposa, é ganhar vidas para o reino de Deus. Nós estamos aqui com esse propósito, não é com o propósito de ganhar dinheiro, de ser reconhecido, de fama, nada disso. O nosso propósito aqui é pregar a palavra de Deus, é alcançar muitas vidas para Jesus. Esse é o nosso intuito, nosso objetivo, nosso alvo aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e um beijo no seu coração. Graça e paz.